Fala aí, pessoal, agora eu vou explicar para vocês como criar um instrumento de avaliação e como avaliar o aluno com esses instrumentos, certo? Essa parte de avaliação eu vou dividir em duas partes, porque eu quero separar o conceitual da numérica, né? Porque tem gente que não tem numérica, só tem conceitual e vice-versa. Então, aí a pessoa que só tem um ou outro pode escolher qual vídeo assistir, né? E o vídeo também não fica tão longo, tá certo? Então eu vou dividir, fazer parte 1 e parte 2. A parte 1 eu vou explicar como fazer a avaliação, né, usando instrumentos de avaliação, certo? Então vamos lá. Aqui, estando em visão geral, todo mundo já sabe como chegar nessa área, né, gente? No treinamento a gente explica bastante, né, o que é importante para vocês, né, trabalharem no sistema. Então, visão geral e instrumento de avaliação. Esses dois aqui, tanto instrumento quanto desempenho escolar, eles caminham de mãos dadas, né? Um depende do outro. Então, para se avaliar o aluno, ou o desempenho do aluno, você precisa de um instrumento. E aí vamos clicar então em instrumento de avaliação. Eu vou simular aqui a criação de 3 instrumentos, certo? É claro que vocês podem fazer quantos vocês quiserem, né? Vai de acordo com a realidade de vocês. Aqui eu vou simular 3, né? Por questão mesmo de exemplo, tá certo? Então eu vou fazer uma prova, vou criar um teste e uma qualitativa. Repetindo, vocês vão fazer de acordo com a realidade de vocês. Então vamos lá. Lembrando, pessoal, tudo que eu fizer aqui é referente a uma disciplina e uma turma. Nesse caso aqui, eu vou clicar em mais instrumento e vou escolher uma turma. Eu vou escolher, nesse caso, língua portuguesa. Essa professora tem 2 disciplinas aqui nessa turma. Eu vou escolher língua portuguesa e eu vou ser coerente, ou seja, eu vou fazer logo todos os instrumentos de língua portuguesa. Eu posso fazer uma agora, fazer uma e fazer outra? Pode, você pode, mas não é legal, entendeu? Faça logo todos da disciplina, conclua, né, aquela disciplina e vá para outra, para você não se atrapalhar e esquecer, tá certo? Mesmo porque tem alguns detalhes importantes que se você ficar para lá e para cá fazendo uma e outra, pode dar problema de você esquecer, né, desses detalhes importantes que eu vou explicar aqui durante a criação desse instrumento. Então vamos lá. Não precisa vocês colocarem chás, anexos e dados adicionais também, não precisa mexer aqui. Basta informações gerais, é o suficiente para a gente criar aqui esse instrumento, tá certo? Tudo que tem asterisco vermelho, você já sabe, é obrigatório. Então eu vou lá, vou escolher a data de aplicação. Eu vou escolher a data de hoje, porque eu preciso mostrar inserindo a nota também. E se eu colocar a data futura, ele não vai deixar eu inserir a nota. Então, por questão de teste aqui, de exemplo, eu vou escolher a data de hoje. Mas, obviamente, vocês vão escolher a data de aplicação do instrumento, certo? Então, eu vou colocar a data de hoje, tipo de instrumento de avaliação, a descrição, eu vou dizer que nesse caso aqui eu vou fazer uma prova, né? Uma prova. Aqui a sigla é livre, desde que você coloque, no máximo ele vai permitir 5 caracteres, tá vendo? Ele não deixa passar de 5, porque é uma sigla. Então eu vou colocar a letra P. O conteúdo não é obrigatório, né? E o critério avaliativo também não. Aí vocês colocam se quiser. A menor nota e a maior nota é importante, né? Você limitar aqui para o sistema te proteger de não errar, né? Não deixar você colocar uma nota maior do que de fato você planejou para esse instrumento. Essa nota aqui também você vai escolher a maior nota, né? Desde que não ultrapasse 10, né? Então, e lembrando também, gente, que se você vai fazer 3 instrumentos, você não pode colocar 10 em um só. Então você vai ter que dividir aí para que o somatório de todos os instrumentos que você criou dê 10. Não pode ultrapassar 10. Então muita atenção aí para você não extrapolar, né? Vai anotando, né? Como eu vou fazer aqui, né? Vai fazendo do jeito que eu vou fazer aqui, que não tem problema. Por exemplo, eu vou dar a nota 5 aqui. A maior nota, aliás, é 5 para esse instrumento aqui. Beleza, não vou colocar peso, não tem necessidade, eu pelo menos não vejo, né? Se vocês acharem que precisa, vocês coloquem, mas no meu caso aqui não vou colocar peso. E vou salvar. Veja que eu já tenho aqui um instrumento criado. Agora, se eu voltar aqui em desempenho, ele já lista os alunos tá vendo? Com esse instrumento. Se eu colocar aqui, ó, em cima da sigla, o cursor, ele mostra que instrumento que no caso é a prova. Entendeu? Então eu vou criar mais 2. Só vim aqui para mostrar para vocês, né, o resultado.
E é claro que é referente a essa disciplina. Então, pessoal, para cada disciplina você vai ter que criar os instrumentos. Se eu vier aqui ensino religioso, ele vai estar, não tem nada, tá vendo? Porque eu criei para língua portuguesa, certo? Então, eu vou voltar lá e vou criar mais 2. Instrumento de avaliação, vou fazer mais rápido agora, né? Já expliquei os detalhes. Então, agora vocês vão acompanhando aí, língua portuguesa novamente. Lembra da coerência, né? Vou fazer logo todos de língua portuguesa. Vou colocar a data de hoje. É um instrumento de avaliação e agora eu vou fazer um teste. Vou colocar a letra T, né, como sigla, e vou dizer que esse teste vai valer no mínimo 0 e no máximo 3. E vou salvar. Veja como foi rápido agora, né? Vou fazer logo o outro também, ainda língua portuguesa. A data de hoje, tipo de instrumento, né? Avaliação. A descrição agora é qualitativa. Vou colocar a letra Q como sigla e a menor nota é 0. Aqui, pessoal, lembra aquilo que eu falei, ó. Quanto falta para 10? Lembra que eu coloquei 5 para a prova e 3 para o teste, então só tem 2. Eu não posso ultrapassar de 2. Eu poderia criar mais 2 de 1 ponto cada um? Poderia. O que eu não posso é ultrapassar os 10, entendeu? Porque senão o sistema não deixa calcular a média. Se ele calcular a média e passar de 10, ele vai dar o erro, entendeu? Que a média foi travada em 10, né? A nota máxima, a média máxima de um aluno em IPAU é a nota 10, tá certo? Então, eu vou colocar 2 para completar aqui e vou salvar. Agora sim, eu fechei, né? Para esse trimestre aqui, o primeiro trimestre, né? Para essa disciplina língua portuguesa e para essa turma aqui e para esse ano letivo, eu já fiz os instrumentos. Então, você vai repetir para todas as disciplinas que você tiver, tá certo? Então, obviamente eu não vou fazer todos aqui, que é apenas um teste, mas o professor, né, na vida real dele, ele vai criar para todas as disciplinas e todas as turmas, é claro. Então, vamos voltar em visão geral e desempenho agora. Agora eu tenho os 3, tá vendo? Eu tenho aqui meu teste, tenho minha prova e a qualitativa. Ele não lista na ordem que você cria, tá vendo? Ele tem a própria ordem dele aqui. Tanto que eu criei a primeira prova, ele colocou a prova aqui no meio, certo? Então, isso é irrelevante. E aí eu vou colocar a nota. Por isso que eu coloquei a data de hoje. Que se eu não tivesse colocado a data de hoje, ele não deixaria eu colocar a nota. Aqui o teste eu sei que vale 3. Vou tentar colocar 3,1. Veja que ele vai reclamar aqui, ó. Tá vendo? Aqui embaixo, ó, a nota não pode ser maior que 3. Então ele já protege você de errar. Então eu vou dizer que esse aluno aqui tirou 2,5 no teste. Na prova vale 5, vamos dizer que ele tirou 4. E na qualitativa ele tirou a máxima, né? Tirou 2. Beleza. Veja que a média não foi calculada. A média não é calculada automaticamente. E faz todo sentido, não é, pessoal? Porque essa média ela leva alguns segundos, né? Dependendo da internet, pode demorar um pouquinho para ele calcular a média. Então, se o sistema ficasse calculando automaticamente toda vez que você colocasse uma nota, ia levar uma eternidade para você terminar aqui de colocar as notas dos alunos. Por isso tem o botão de calcular. Ele está travado aqui, vou explicar daqui a pouco por quê. E o que você vai fazer? Você vai colocar todas as notas dos alunos, né? Não se preocupe que não perde. Uma vez que você coloca a nota aqui, ele já salva automaticamente. Não precisa de você clicar em botão nenhum, né? Basta colocar a nota, quando você coloca a nota e sai do campo, ele já salva automaticamente aquela nota. Então não tem perigo de você, eu vou calcular a média porque eu posso perder as notas. Não perde as notas, certo? Então quando você terminar todos os alunos, aí você vai calcular a média. E por que está travado o botão aqui? Porque você precisa informar uma fórmula, que é a fórmula que a gente criou aqui, é a fórmula padrão da secretaria, que é uma fórmula simples. Ele simplesmente não é uma média aritmética, ele só pega aqui, ó, e vai somando as parciais, entendeu? E aí ele vai dar a média aqui no final, certo? Então formou a fórmula, o botão, tá vendo que agora liberou, e aí você vai clicar em calcular para ele calcular a média. Observe o tempo que ele leva, tá vendo, para calcular a média. Então não é tão rápido assim. Por isso é importante, né, você colocar todas as notas primeiro para depois calcular a média, viu? Ele já deu a média 8,5 aqui, tá certo? Então, mais algumas coisas importantes. Por exemplo, digamos que esse aluno aqui não tirou 4, ele tirou 4,5. Eu vou corrigir, vou clicar fora, tá vendo? Ele salvou aqui, todas as alterações foram salvas, mas ele não repercutiu na média, porque, lembra, pessoal, para a média ser calculada tem que clicar no botão. Então cuidado quando você fizer uma alteração aqui na nota, você tem que lembrar de vir aqui e calcular a média novamente, senão vai ficar com a média errada, tá certo? Então vou clicar em calcular novamente,
e ele vai calcular a média e aqui ele vai aumentar meio ponto. Obviamente aqui vai para 9, a média do aluno. Entendeu? Entendido aí? Beleza. Então, pessoal, essa é a forma de trabalhar aqui com instrumento e desempenho com nota numérica. Agora eu vou apagar, né, porque eu não vou deixar lixo aqui na área da professora. Observe que ele já está salvando quando apago, mas ele não limpou a média, tá vendo? A média continua 9. Eu tenho que vir aqui de novo, clicar em calcular para ele zerar essa média aqui. Entendeu? Então, bem simples mesmo. Todo mundo passou pelo treinamento, eu expliquei isso aqui, né? Essa videoaula é apenas para servir de parâmetro para vocês consultarem quando vocês precisarem, né? Esquecer alguma coisa, certo? Então eu vou voltar agora também lá nos instrumentos e vou mostrar como excluir o instrumento. É muito simples, né, gente? Desde que não tenha nota lá, ele deixa excluir. Se você tiver nota lá, ele não vai deixar. Então vá primeiro lá, se você for precisar excluir algum instrumento, vá lá primeiro e tire a nota, tá certo? Então agora eu vou excluir todos os 3, porque esse aqui foi apenas um teste, né? Ele vai perguntar se realmente eu quero, por medida de segurança, ele pergunta se realmente eu quero excluir. Eu vou dizer que sim, né? Vou dizer que concordo e sim, concordo e sim, e concordo e sim. Pronto, ele limpou aqui todos os instrumentos. Se eu voltar agora em desempenho, em língua portuguesa, não tem mais nada, tá vendo? Ele limpou tudo. Tá certo, pessoal? Então é dessa forma que você trabalha com desempenho do aluno com nota numérica, ou seja, criando instrumentos de avaliação. Na próxima videoaula eu vou explicar como fazer a avaliação de forma conceitual, tá certo? Então, até a próxima.